Fala galera, bem-vindo ao Moto Esporte. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, vai, comenta, eu espero. Mais um episódio de Os Esquecidos no ar, com a presença ilustre dos cachorros da rua. Esses cachorros não me deixam em paz. Triste. Mas, tome cidade pequena, os cachorros estão latindo, a gente está falando, todo mundo feliz. Moacir Barbosa Nascimento. Esse nome te lembra quem? Barbosa, um goleiraço. Cara, Os Esquecidos de hoje prestam uma homenagem a Barbosa, um goleiro ídolo do Clube de Regatas Vasco da Gama e uma figura que sofreu muito por ter perdido uma Copa. Moacir Barbosa Nascimento nasceu em Campinas em 1921 e atuou como goleiro. Gente, vamos lá. Barbosa, cara. O que a gente pode falar de Barbosa? Barbosa, o estilo de jogo dele. Consegui ver? Infelizmente não. Procurei jogo para ver, não achei. Então eu vou me basear no que os jornalistas da época diziam, né? Barbosa era um goleiro seguro, elástico e tinha um excelente senso de colocação, considerado revolucionário na época. Naquela época não treinava muito posicionamento, né? E ele tinha uma colocação muito grande. Os goleiros hoje são muito altos, na época nem tanto. Eu não tive informação da altura do Barbosa, queria ter tido, mas eles não eram tão altos, então a colocação era ainda mais importante para conseguirem chegar na bola. Gravem isso que eu estou falando com vocês. Senso de colocação, senso de posicionamento, era uma dos dons dele, mas o traiu. Gravem isso. Ele era um goleiro considerado feroz. O que é um goleiro considerado feroz? Sabe aquele goleiro que o atacante vai entrando na área e ele voa no pé do atacante? Ele era esse goleiro, que também, essa característica boa, o trouxe um prejuízo enorme. A gente vai comentar disso ainda. Vamos tranquilo. Mas você provavelmente já viu, amigos, aquele jogador, né, que é ruim e ele vai recuando. E o Barbosa começou com ponta esquerda, cara. Começou na ponta esquerda no time da DCI. E no Ipiranga também jogou com ponta esquerda. Mas aí no Ipiranga lá ele foi como goleiro. Não consegui detalhes de como que ele virou goleiro, mas acredito que tenha sido uma história muito legal. E ele virou goleiro e pegou muito no gol. E foi contratado pelo Vasco já como goleiro. No Vasco ele ganhou o Campeonato Carioca de 45, 47, 49, 50, 52, 58. Ganhou o Sul-Americano de 48, que foi o campeonato precursor da Copa Libertadores da América, que serviu de inspiração para a Libertadores. E ele jogou nesse time chamado Expresso da Vitória. E o Vasco foi um clube mais importante da carreira dele de longe. E lá na frente a gente vai entender um pouquinho do porquê. Ele também teve participações no Bom Sucesso, no Santa Cruz, no Campo Grande. Mas o seu marco foi o Vasco e a seleção brasileira. Foi campeão sul-americano da seleção brasileira em 49, bicampeão pela seleção carioca em 1950. Cara, bicampeão brasileiro, que seleção carioca naquela época tinha, né? Hoje acabou. Ele é um titular inquestionável na seleção brasileira. E na Copa de 1950 o Brasil precisava de um empate para ser campeão. Jogo no Maracanã, ficou conhecido como Maracanazo. E o Brasil tava conseguindo um primeiro título mundial. E cara, o Gija, você já ouviu falar no Gija também, invade a área. Imagina que o gol esteja aqui, né? E o Gija invade a área por aqui. Na hora que ele tá aqui, ele tá meio sem ângulo para realizar o chute. E lembra que eu falei para vocês? Decorem que o Barbosa era muito bom em posicionamento. E o Barbosa, com a sua inteligência de goleiro, ele deu um passe para o meio, achando que o Gija ia cruzar. Ele falou, pô, o Gija vai cruzar? Eu vou estar aqui e conseguir adiantar essa bola. Um erro, porque o goleiro não tem que se preocupar com o cruzamento, ele tem que se preocupar com o gol. Porém, ele era um goleiro fora do normal e ele geralmente conseguiria chegar naquela bola. Só que o Gija estava muito perto. Eu não sei se o Gija tentou cruzar e errou, se errou o chute, se chutou ele de propósito. Ele fala que ele percebeu. Se ele percebeu ou não, ninguém sabe.
Ele chutou a bola entre o Barbosa e a trave. Aquela bola que você toma no seu canto, que é conhecido como falha sim, e o Barbosa tomou um gol. E o Brasil perdeu aquela Copa. E isso foi um dos fatos que mais me emocionam quando eu escuto falar e mais me deixam triste no futebol. Eu sou fanático pela seleção brasileira. Fanático. Quem me conhece sabe que eu sou fanático. Eu choro a Copa do Mundo quando a gente perde copiosamente. Às vezes eu procuro encontrar vilões. Encontrei na última Copa. Fiquei muito triste, muito chateado com o Fernandinho. Mas depois que a gente para pensar no lado humano, ninguém tá ali pra perder, né, cara? E o Barbosa foi um exemplo disso. O Barbosa falhou nesse gol. Não foi um frango, foi falha, é diferente. Sofreu muito, cara. Eles estavam preparando um banquete na casa dele, pra ele, e ninguém comeu a comida, ninguém recebeu ele porque ele perdeu. Que amizade são essas? O que eu considero amizade, cara, é no momento bom e ruim você tá do lado da pessoa. E que amizades ruins, só porque ele falhou. Ele também contava que uma vez, que sempre que ele saía na rua, as pessoas ficavam apontando, falando que ele tinha feito o Brasil chorar. E uma senhora com uma criança no colo invadiu a padaria e falou que ele fez o Brasil chorar. E a tristeza dele foi imensa, cara. Imensa, imensa. Barbosa viveu a vida com essa culpa. E uma crítica à CBF, em 1993 o Barbosa foi visitar a seleção brasileira na Grande Comari e não deixaram ele entrar. A versão da CBF foi que não podia ninguém entrar, mas um grande ídolo, não por não ter ganhado, que ele larga de ser ídolo, né? Deveria ter deixado ele entrar. Foi um erro. E chateou muito ele, cara, porque a própria seleção não valorizava ele. Infelizmente, ou felizmente, depois que o Barbosa morreu, as pessoas reconheceram que exageraram. E mudaram muito sua postura com ele. Mudaram muito sua postura com ele. Hoje eu vejo um respeito muito maior. Galera do Movimento Verde e Amarelo, quero mandar um abraço pro Luiz, Superman, a galera do Movimento Verde e Amarelo, adoram seleção. E, cara, eu sou muito fã de vocês. E já vi eles valorizando o Barbosa. E a torcida brasileira valoriza mais o Barbosa. Infelizmente ele conviveu com essa culpa. Trabalhou na Sudeste muito tempo no Maracanã. E, cara, o que deixava ele menos triste foi que ele foi um grande ídolo no Vasco. Ele até ganhou agora no CT principal, se eu não me engano, no campo principal. O nome é Moacir Barbosa. A filha dele falou, tem lá todo um... tá vendendo uma camisa, tá, em homenagem ao Barbosa. E, cara, complicado pro Barbosa. Ele foi grande ídolo do Vasco. E ele quebrou a perna, eu esqueci de falar. Ele não foi pra Copa de 54, apesar de ter jogado na Copa América, jogou um jogo contra o Equador. Ele quebrou a perna numa dividida, se eu não me engano, contra o atacante Zezinho, tá? Se eu errei. Sabe aquela jogada que eu falei? Aquela garra que ele saía na perna do goleiro? Uma hora voltou e quebrou a perna dele, possibilitando. Naquela época não era fácil, entre aspas, de recuperar uma lesão como é hoje. Estamos falando de 1954 e ele ficou fora da Copa de 54. Cara, Barbosa tinha algumas filhas, perdeu a mulher em 97 por câncer, sempre viveu sofrendo com depressão por causa desse lance. Um lance que a gente nem sabe se o cara chutou errado. E a idolatria dele no Vasco amenizou isso várias vezes. No hospital uma vez ele estava bem deprimido, deixaram os torcedores do Vasco entrar. E acredito que nesse ponto aí, você sendo vascaíno ou não, o Vasco reconheceu um ídolo, um cara injustiçado. E deixou, cara, deixou, entre aspas, né, ele mais aliviado, porque ele viu que ele tinha feito história num grande clube. E é um ídolo do Vasco. E o torcedor do Vasco merece reverenciar o Barbosa como um ídolo, pode ter certeza disso. E a torcida da seleção brasileira também, porque ele sofreu muito com aquela Copa. E só quem ama sofre. Se ele fosse um cara que não ligasse por ter perdido a Copa do Mundo, ok. O cara sofreu até o final da vida por causa disso. E, cara, a gente tem que valorizar esses caras, porque ele ama a seleção brasileira. Então, a gente tem que valorizar o torcedor, por quê? Porque o torcedor ama a seleção brasileira. E o cara que tava lá, naquela época, o jogador não ganhava dinheiro, igual ganha hoje. Ele tava lá pela seleção brasileira.
e perdeu, ficou triste, tanto tempo a gente não vai valorizar. Temos que valorizar sim. E ele morreu pobre, porque ele não tinha dinheiro para manter o apartamento dele. Ele vivia com a ajuda de custo do Vasco, de alguns fãs. E morreu em 2000, né, lá já em São Paulo, que ele mudou para Praia Grande, morar com a filha adotiva dele. E ele faleceu uma parada cardiorrespiratória, causada por imensa tristeza, porque ele tinha perdido a mulher por câncer também. Minha saudação, em homenagem a Barbosa, um ídolo do Vasco, um ídolo da seleção brasileira, sim. Ele sempre lamentou o vice-campeonato não ter sido tão valorizado. A gente está acostumado a ganhar sim. Mas um cara que fez o que fez, sofreu tanto pela gente, não pode deixar nunca de ser lembrado. Os Esquecidos é uma homenagem a você, Barbosa. É uma homenagem à sua família. E hoje a gente bate palmas para Moacir Barbosa Nascimento, um grande goleiro do Brasil. O primeiro a fazer história com a camisa da seleção brasileira. Valeu, galera!